Imagem real, virtual, direita, invertida, existem muitas classificações de uma imagem. Mas será que tem como a gente calcular onde ela vai ser posicionada ou se ela vai ser maior ou menor do que o meu objeto utilizando uma lente esférica? Bom, vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai descobrir. Eu sou Thiago Tovo, professor do cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPCEX, e seja muito bem-vindo a mais uma aula de física, onde vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando agora sobre as lentes esféricas e equação de Gauss. Na verdade, vamos falar sobre a equação de Gauss e o aumento linear, mas primeiro vamos falar sobre a equação de Gauss, então dá só uma olhada nessa imagem aqui. Nós temos aqui posicionado uma lente esférica, uma lente igual essa daqui. Olha só, se você reparar, essa é uma lente de borda fina. Lente de borda fina é uma lente biconvexa, de borda fina é uma lente convergente que vai convergir os raios de luz para um único ponto. Aqui, ó, nessa linha nós temos o nosso eixo principal. Sobre esse eixo principal é uma linha imaginária que passa bem, ó, no meio da nossa lente. Em cima desse meu eixo principal nós temos o quê? Nós temos o foco do objeto, o ponto antiprincipal do objeto, o foco da imagem e o ponto antiprincipal da imagem. E nós posicionamos um certo objeto aqui, ó, antes do ponto antiprincipal, e eu quero saber aonde vai estar a sua imagem. Para eu fazer isso, eu preciso usar os raios notáveis, porque eu preciso dos raios de luz, certo? Mas existem milhões, existem milhares, existem muitos raios de luz saindo desse meu objeto aqui agora. Mas existem alguns raios de luz que eu consigo prever a sua trajetória, eu consigo prever o caminho que ele vai fazer, que são os raios notáveis. E raios notáveis, então eu sei que você conhece, a gente falou no último vídeo, é o raio de luz que vem paralelo a quem? Ao eixo principal. Ele é refratado, porque é uma lente, refratado pelo foco da imagem. Um outro raio notável, todo raio de luz que passa pelo centro óptico, pelo meio, pelo centro aqui, ó, da minha lente, ele vai ser refratado por onde? Por ele mesmo, só continua reto como se nada tivesse acontecido. Os raios de luz se encontrarem em um determinado ponto. O que vai acontecer então nesse ponto? A gente vai ter a formação de uma imagem. Uma imagem que, se você lembrar sobre classificação, é uma imagem menor, porque é só comparar. Ela é uma imagem menor do que o nosso objeto. Ela é uma imagem real, porque ela foi formada pelo encontro dos raios de luz e não pelo seu prolongamento. E ela é uma imagem invertida, porque enquanto nosso objeto tá para cima, a nossa imagem tá para baixo. Então é invertida, tá de ponta cabeça. Então temos real, invertida e menor. Mas agora repara só. Olha só o que existe aqui. Existe uma certa distância entre a minha lente e esse meu objeto. Concorda que tem um tamanho ali, uma certa distância? E essa distância, ela não é desprezível. Ela é grandinha aqui, ó. Tudo isso. Então essa distância a gente vai, a partir de agora, vai chamar de P. Professor, igualzinho em espelhos esféricos? Igualzinho em espelhos esféricos. Então, se a distância do objeto até a lente é P, a distância da lente até a imagem vai acabar sendo o nosso P'. Tudo que tem uma linha é relacionado à imagem. Então, P, distância da lente ao objeto, P', distância da lente à imagem. E uma outra distância que eu sei que você lembra, você conhece, é a distância focal F'zinho, que é a distância da lente até o ponto focal do objeto. Claro, aqui nós também temos um F'zinho entre a lente e a distância focal da imagem. E essa é a nossa distância focal. Então temos P, F'zinho e P'. Agora nós precisamos conhecer alguns sinais, porque olha só, eu posso pegar esse meu objeto e colocar ele aqui desse lado? Eu posso fazer isso. E também a minha imagem, ó, dependendo de onde eu posiciono esse meu objeto, vai dar uma imagem diferente. Às vezes vai dar uma imagem real, às vezes uma virtual, às vezes uma direita, às vezes uma invertida. Dependendo de onde eu coloco esse meu objeto. Então, se eu, por exemplo, colocar ele entre o foco e a lente, vai acabar dando uma imagem virtual, onde a imagem vai estar desse lado aqui, não mais desse. Aí vai mudar o quê? Vai mudar o sinal do meu P'. Então a gente vai ter o quê? Sempre que o P tiver desse lado aqui, ele vai ser um P positivo. O P vai ser positivo, a distância entre a lente e o objeto vai ser positivo. Por exemplo, vamos supor que a imagem está aqui, ó, a 2 metros. Vai ser 2 metros
positivo, porque está desse lado. Ele vai estar à sua esquerda. Agora, se por acaso o objeto estiver desse lado aqui, estiver à sua direita, ele vai ser um P negativo, então seria 2 metros negativo. Já o P' é justamente o contrário. Se a imagem ela foi formada desse lado, a gente vai acabar tendo um P' positivo. Mas se ela for formada desse lado aqui, vai ser um P' negativo. Basicamente, ó, para você poder saber legal isso daí. O P não pensa muito dele não. Geralmente, na maioria dos casos, 98,9% dos casos dos vestibulares, vai dar um P positivo já. Vai dar uma imagem real. Nunca vai dar uma imagem virtual. Agora, a nossa imagem, o caso dela cair tanto real quanto virtual, já é mais comum. Então, se a imagem está sendo formada atrás da lente, a gente vai ter uma imagem real. Caso ela seja formada na frente da lente, aqui ó, nesse lado aqui, vai ser uma imagem virtual. E aí o P' vai acabar sendo negativo. Olha só, para você lembrar legal, olha só essa tabela então. Se o P for positivo, temos um objeto real e esse é o caso que a gente mais vai usar, onde o objeto é real, onde P é positivo. Caso P seja negativo, temos um objeto virtual muito raro cair em algum exercício de vestibular. Esse daqui, P positivo, é o mais comum. Agora o P', caso ele seja positivo, ele está sendo formado à sua direita da lente, ou seja, está formado atrás da lente, vai ser uma imagem real, porque foi formada pelo encontro dos raios de luz. Caso o P' seja negativo, é o contrário. Está sendo formada na frente da lente, onde a gente vai ter uma imagem virtual formada pelo prolongamento dos raios de luz. E a distância focal, caso seja uma distância focal positiva, vamos ter uma lente convergente que converge os raios de luz para um único ponto, e caso seja uma distância focal negativa, temos uma lente divergente que diverge os raios de luz. Esse daqui é um pouquinho também mais difícil, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, não precisa se preocupar tanto com a distância focal, vocês precisam se preocupar mesmo é aqui, ó. P' positivo, imagem real, P' negativo, imagem virtual. Porque às vezes o exercício ele não dá para você que P' é negativo. Ele simplesmente só fala, dando uma imagem virtual. Você já tem que saber, imagem virtual é negativo e tem que colocar lá P' negativo, senão as contas vão estar erradas. Então você precisa tomar cuidado com isso, com o português da questão. Mas calma aí que a gente vai fazer alguns exercícios como exemplo. E aí, finalmente, chegou um cara chamado Gauss e relacionou distância focal, distância da lente até o objeto e a distância da lente até a imagem, Fzinho, P e P' na equação de Gauss. O que ele falou? Ele falou que 1 dividido pela distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nossa, igualzinho em espelho esférico, igualzinho. A única coisa que você precisa tomar cuidado é com essa convenção de sinais aqui, certo? Que vai ter uma pequenininha variação. Se você lembra então que isso daqui é igual aos espelhos esféricos, você sabe que essa é a famosa equação da fimose. Se você não sabe o que é a fimose, não precisa ir lá dar um Google. Eu vou falar para você, olha só. Uma fimose é igual a um P mais uma P'. Um F é igual a um P mais um P', equação de Gauss, famosa equação da fimose. Isso daí é só um macetezinho para você poder lembrar, decorar mais fácil, mas de tanto usar você vai acabar decorando, você vai ver só a equação muito importante, a equação de Gauss. Então essa equação ela é muito importante para a gente poder determinar o quê? Poder determinar a distância do objeto à lente ou a distância da imagem à lente. Mas agora eu não quero saber disso, agora eu quero saber do tamanho, eu quero saber da altura do meu objeto ou da altura da minha imagem. Eu quero saber quantas vezes a minha imagem é maior ou quantas vezes ela é menor do que o meu objeto. Para isso não adianta usar a equação de Gauss, eu preciso de uma outra equação, eu preciso da equação do aumento linear para lentes esféricas. Nossa, professor, também tinha isso para espelhos esféricos. Será que é a mesma também? É a mesma também. Lentes esféricas e espelhos esféricos são muito semelhantes. Vai mudar um sinalzinho ou outro. Olha só, vamos falar sobre o aumento linear. Aumento linear é nada mais, nada menos do que quantas vezes a minha imagem é maior do que o objeto ou quantas vezes ela é menor do que o objeto. Então, olha só, vamos pegar aqui ó, a mesma imagem de antes, onde a gente tem a nossa lente biconvexa, a nossa lente de borda fina, a nossa lente convergente que converge os raios de luz, onde nós temos o ponto focal do objeto, ponto focal da imagem, ponto antiprincipal do
objeto, pontuante principal da imagem, e a gente colocou um objeto ali igualzinho no outro caso e usamos os raios notáveis. Paralelo passa pelo foco, passa pelo centro óptico, ele continua reto como se nada tivesse acontecido, onde os raios de luz se encontram, temos a formação de uma imagem. Essa imagem ela é menor, real porque é formada pelo encontro dos raios de luz, e invertida porque ela está de ponta cabeça. Muito bem, real, invertida e menor. Aí nós temos o que? Temos a distância do objeto até a nossa lente, que é P, a distância da imagem até a nossa lente, que é P', e a distância da lente até o ponto focal, que é o F'zinho. Mas aí, olha só para esse objeto. Ele tem um certo tamanho, ele não é um ponto, ele é uma seta, ele é grande, ele tem tamanho. E esse tamanho, essa altura do meu objeto, eu vou chamar de O. O de objeto. E na minha imagem, eu vou acabar chamando ela aqui, ó, de Izinho, então. Então, O, tamanho do objeto, Izinho, tamanho da imagem. O e I. E aí, por definição, o aumento linear é justamente o quociente, é a divisão entre I sobre O. Então, o aumento linear é AI, Mas se você olhar bem para essa imagem aqui, a gente vai ter a formação de alguns triângulos. Temos esse triângulo maior, temos esse triângulo menor aqui, triangulão, triangulinho. E se você prestou atenção nas suas aulas de matemática, você vai perceber que eles são triângulos semelhantes, eles têm os mesmos ângulos, mesmo tendo tamanhos diferentes. Então, por semelhança de triângulos, a gente vai acabar chegando que I sobre O é igual a menos P' sobre P. E se a gente acabar usando a equação de Gauss, isolar o P', jogar ali, inverter lá, a gente vai chegar que isso tudo tem que ser igual a F sobre F menos P. Eu dei uma rápida explicada como isso é feito no vídeo sobre espelhos esféricos, então se você quiser ir lá para ele, eu vou deixar o link aqui ou aqui no card em algum lugar, beleza? Então essa é a equação do aumento linear, ou a famosa equação do quê? O que acontece depois da fimose? Depois você opera da fimose, a equação depois da fimose, porque você olha lá e fala, I, tem menos P' onde? No meu P. I, tem menos P' no meu P, que é igual a F sobre F menos P. Basicamente, você consegue resolver todos os exercícios usando a equação de Gauss, um F é igual a um P mais um P', e I, é igual a menos P' sobre P. Porém, se você saber dessa parte aqui, lembrar, decorar ela, é igual a F sobre F menos P, vai te poupar muito, mas muito tempo em alguns exercícios. Mas se por acaso na prova você não lembrar, você consegue resolver muito bem apenas usando essa parte aqui. Mas e agora para eu saber o sinal? O I é positivo, o I é negativo, o A é positivo, o A é negativo, o que eu vou fazer? Bom, isso daí é fácil. Olha só, sempre que a gente tiver a setinha apontando para cima, ou seja, nosso objeto está para cima, nossa imagem está para cima, nós vamos ter um valor positivo. Caso eles estejam para baixo, tanto O quanto I, a gente vai ter um valor negativo. Então, tá para cima, positivo, tá para baixo, O e I negativo. Agora vocês precisam sempre lembrar disso daqui. O nosso aumento linear ele pode dar um valor positivo ou ele pode dar um valor negativo também. Mas por que isso acontece? Já sei, professor. Quando dá positivo, a imagem aumenta. Quando dá negativo, a imagem diminui. Não pense desse jeito. Quer ver? Vamos olhar esse exemplo aqui. Nós temos que o aumento linear I sobre O acabou dando 2 positivo, acabou dando mais 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a imagem ela aumentou 2 vezes. Porém, esse sinal de mais está indicando que é uma imagem direita, enquanto nosso objeto está para cima, nossa imagem está para cima também, imagem direita. Agora, imagine o nosso aumento linear, ele deu menos 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a imagem vai ser 3 vezes menor? Não, ela vai ser 3 vezes maior. Porém, por causa desse sinal negativo, ela é uma imagem, invertida, ela está de ponta cabeça em relação ao nosso objeto. Então temos uma imagem invertida, de ponta cabeça, porém 3 vezes maior. Nossa, professor, então ela nunca vai diminuir? Ela vai. Quer ver? Nesse caso aqui, nós temos que o aumento linear é I sobre O, que acabou dando meio positivo. Bom, se deu meio, eu vou multiplicar o tamanho do objeto por meio. Então vamos supor que o objeto tem 5 centímetros. 5 dividido por meio
Divide pela metade, 2,5, então acaba diminuindo. Então olha só, nós temos uma imagem direita, por quê? Porque é positivo, porém com a metade do tamanho do objeto. Então o que vai importar para a imagem, aumentar ou diminuir? É o valor. Se tiver um valor acima de 1,5, 2, 3, 4, a imagem vai sempre aumentar. Caso o valor do aumento linear esteja entre 0 e 1, por exemplo, 0,2, 0,3, 0,5, meio, a imagem vai acabar diminuindo o seu tamanho em relação ao objeto. E esse mais, esse menos vai depender do quê? O que ele está dizendo pra gente? Está dizendo se a imagem é direita, tá para cima, ou se ela é invertida, tá para baixo. É positiva, é direita. É negativa, é invertida, tá para baixo. Beleza? Não esqueçam disso, essa é uma parte muito importante. Por fim, nós temos essa tabelinha para facilitar a sua vida. Então, se nós tivermos o tamanho do objeto O positivo, maior do que 0, é uma imagem, direita, tá para cima. Caso ela seja negativa, ela é invertida, objeto invertido, tá para baixo, tá de ponta cabeça. Caso a imagem I tenha um tamanho positivo, quer dizer que ela tá para cima, é direita. Caso tenha um tamanho negativo, deu menos 2 centímetros, então quer dizer que ela é invertida. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha aprendido sobre a equação de Gauss e sobre o aumento linear. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários do YouTube. Eu sou o Thiago Tovo e até a próxima.